Hello guys, welcome to another video of Inglês na Marra. Esse canal que te ensina inglês de forma tranquila, divertida e descomplicada. E hoje o tema é a ordem das palavras para montar frases em inglês. Então bora lá? Let's hit the books! Pessoal, no inglês a gente tem três tipos principais de estruturas de frases, que são as afirmativas, as imperativas e as interrogativas. Ou seja, quando você vai afirmar algo, quando você vai dar algum comando ou instrução, enfim, que são as imperativas, e as perguntas, beleza? Então vamos lá. Na forma afirmativa, a sequência da frase é sujeito, verbo e complemento. Então vamos ver três exemplos aqui de frases na afirmativa. A primeira frase é I drink soda. Eu bebo refrigerante. Então, I seria o sujeito, drink seria o verbo beber, e soda, que seria refrigerante em inglês. Então, eu bebo refrigerante. Sujeito, verbo e complemento. Segunda frase de exemplo. The house is big. Então, a casa é grande. Então, a casa seria o sujeito, is, o verbo ser, big, o adjetivo grande. Então, the house is big. E a terceira frase de exemplo. She likes pizza. Então, ela gosta de pizza. Mesma coisa, sujeito she, like é o verbo gostar, e pizza, que todo mundo sabe o que é. Agora vamos para a forma imperativa, que é quando eu falo assim, abra a porta, abram os seus livros, estude inglês. Então essa é a forma imperativa, quando eu estou dando alguma ordem ou algum comando. E ela é muito simples no inglês. Ela seria apenas o verbo na base form e o complemento. Simples assim, gente. Então vamos para o primeiro exemplo que eu já falei em português. Se eu falo assim, open your books, então abram os seus livros, ou abra o seu livro. Open, que é o verbo abrir, your books, que seria o complemento. Então, open your books. Percebam que o open está na base form. O open é a forma original do verbo, ele não está conjugado, não está com alteração nenhuma, então é bem tranquilo. Se eu falo, por exemplo, open the door, então abra a porta. Mesma coisa, open está na base form, the door é o complemento. Aqui o que a gente pode fazer? Pode adicionar o please, tanto antes, no comecinho da frase, ou no final. Vai dar na mesma e fica uma frase mais educada, né? Então, imagina o professor chega aí na sala de aula e fala, pessoal, abram os livros, por favor, na página tal. Então, open your books, please. Agora, um detalhe muito importante na imperativa, que a gente tem que saber falar também na forma negativa. Então, se eu quero falar, pessoal, não abram os livros hoje vai ser recreio na aula inteira. Então, recreio, né? Parece que eu tô falando com... Com um adolescente que recebe mesada e vai comprar salgado. Ai, ai. Então, gente, para fazer a forma negativa, o que eu vou precisar? Do don't. Esse don't vem no comecinho da frase, de tudo. E o restante continua igual que eu já expliquei para vocês. Então vamos pegar a mesma frase. Se eu falo, open your books, abram seus livros. Se eu quiser falar, não abram seus livros, eu vou falar, don't open your books. Então eu só acrescento don't antes. Um outro exemplo, se eu quero falar, não senta ainda, não se sentem. Então, don't sit down. Então, não se sentem. Don't sit down. Beleza? E agora, dentro desse mesmo assunto no inglês, os livros costumam trazer também as frases com let's, que não necessariamente é um imperativo, mas eles trazem ele interligado com isso, que é quando você está sugerindo algo e você também se inclui na frase. Então, se eu quero falar assim, pessoal, vamos abrir a página no livro tal? Então, esse vamos, percebe que eu não estou dando um comando só para vocês, eu estou falando que eu vou fazer também. Vamos fazer algo? Que são as frases com let's. Aí, gente, eu pergunto para vocês sabem me dizer o que é o let's? De onde vem? O que comem? O que são? Enfim, gente, o let's, ele é a contração de let us, beleza? Gente, não queiram entender isso no português, o let's seria tipo... vamos, e o us seria nós, então não vai fazer sentido nenhum se vocês tentarem pensar em português isso. Mas juntando essa contração let's, é como se estivesse falando vamos. Isso é o que interessa saber por enquanto. Então se eu quero falar aquela frase de exemplo que eu dei, vamos abrir os livros, então eu falo assim, let's open the books. Então let's open. É a mesma coisa, gente, eu só acrescento o let's antes, aí vem o open na base form e o complemento. Vamos pegar um outro exemplo? Se eu falar assim, gente, vamos sentar. Então eu me incluí, eu vou sentar também com vocês. Então eu falo, let's sit down. Então eu também me incluí nisso. Se eu quero falar, vamos jantar hoje à noite? Vamos jantar fora hoje à noite? Então,
let's have dinner out tonight. Então, vamos jantar fora hoje à noite. Então, let's vem no começo da frase. Have, que é o verbo ter na base form, que a gente usa também para comer. Dinner out. Então, let's have dinner out. É bem fácil, né, gente? E agora, para fechar essa estrutura dos imperativos, a gente precisa aprender como faz a frase com let's, mas na negativa. Que a gente viu o imperativo, a gente viu que para fazer na negativa a gente coloca o don't, aí a gente viu o let's na afirmativa. Agora, para fazer o let's na negativa, eu só quero falar assim, gente, não vamos sentar agora não. Então eu vou falar let's not. Então é um pouquinho diferente, aqui não entra o don't, eu coloco só o not depois do let's. Então fica let's not sit down. Então não vamos sentar. Let's not sit down. Vamos pegar o exemplo do livro. Let's not open the books. Então não vamos abrir os livros. Agora, gente, vamos para a terceira e última estrutura desse vídeo, que é as interrogativas. Mas antes de vir a terceira, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque todos precisamos pagar os boletos. Então é isso, bora lá para a terceira estrutura, gente, que são as interrogativas. Pessoal, é um pouquinho diferente do inglês para o português, por quê? No português, eu consigo fazer uma pergunta ou uma afirmativa mudando só a entonação. Então se eu pego aqui para o Pedro, que está me ajudando a gravar, e falo assim, Pedro, você gosta de pizza? E o que você entende? Que eu afirmei, Pedro, você gosta de pizza. Tá, ok. Agora eu quero perguntar, eu falo, Pedro, você gosta de pizza? Então, eu usei a mesma sequência de palavras e só mudei a entonação, e a gente entende isso, e no português está correto. No inglês, não. No inglês é um pouquinho diferente. Então, usando esse mesmo exemplo de gostar de pizza, se eu falo assim, Pedro, you like pizza? Então, eu afirmei, eu falo, Pedro, você gosta de pizza. Então, aqui nesse caso, eu vou seguir aquela mesma sequência que eu falei lá no começo da afirmativa. Sujeito, que é o Pedro, o verbo like, gostar, e pizza, que é o complemento. Agora, se eu quero fazer a pergunta, eu tenho que pôr um auxiliar do verbo, que é o do. Então, sem ele, não dá para entender no inglês que é pergunta. Então, eu teria que falar, Pedro, do you like pizza? Certo? E aí sim, usando essa estrutura de pergunta, eu posso fazer a entonação de afirmativa que eles mesmo assim vão entender que é uma pergunta. Então, se eu falo, Pedro, do you like pizza? Mesmo assim, por eu ter colocado esse do antes, eles vão entender que é uma pergunta, porque eu estou fazendo a sequência certinha das palavras para transformar numa interrogativa. Então vamos lá, gente, para o último exemplo. Se eu pergunto assim, do you go to the gym? Então, você vai à academia? No meu caso, não. Mas então, gente, ó, repara nessa estrutura. Do, que é o auxiliar do verbo, you, sujeito, go, que é o verbo da frase. Então, percebe, eu tenho o auxiliar e tenho o verbo. Então, do you go to the gym? Aí, esse to the gym poderia ser qualquer outra coisa. Você vai ao mercado, você vai à academia, você vai à igreja, enfim, qualquer coisa. Então, a estrutura vai ser essa. Auxiliar, sujeito, verbo e complemento. E agora tem uma coisa bem importante que a gente não tem só essa estrutura de pergunta. A gente tem também as perguntas com o verbo to be. Então, quando eu estou falando num contexto de ser ou estar. Então, se eu quero perguntar para o Pedro aqui, que está me ajudando 2 horas da tarde no calorzão a gravar esse vídeo. Pedro, você está com calor? Eu vou perguntar, are you hot? Então, nesse caso, eu tenho o verbo to be, sempre, gente, pergunta com o verbo to be, ele tem que vir em primeiro lugar. Are you? Aí o sujeito e hot, o complemento. Então, você está com calor? Então, sempre para fazer pergunta com o verbo to be, é essa a estrutura. Verbo to be em primeiro lugar, sujeito e complemento. Beleza? Pessoal, e lembrando uma coisa muito importante, eu vou deixar o card aqui para vocês, tem uma aula completa de verbo to be. Então lá vocês não vão ver só a forma interrogativa, mas vocês vão ver pergunta, afirmativa, negativa, como que responde as perguntas, as question words ou 5W questions, que seria como, por quê, quem, onde, enfim. Então clica aqui no card, assiste lá que tá muito legal, beleza? E lembrando mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos, beleza? So, see you next video!